Uma das maiores dificuldades que as pessoas trans têm é de ter a integração com a família. Porque é difícil de entender e etc. E comigo não foi diferente. Eu sempre tive problemas nesse sentido. E eu saí de casa quando eu tinha 18 anos de idade. Porque minha mãe, na época, tinha a desconfiança de que eu poderia ser gay. E mal sabe ela que o buraco é mais embaixo. Mas a relação voltou. E como muitos anos se passaram, eu me assumi trans e etc. E tudo mais. A minha família é muito pequena, né? Meu pai, ele mora em Caraguatatuba, mas a gente não tem contato há 20 anos. Eu mandei uma mensagem no Facebook dele, falando, oi, olha, eu preciso conversar com você. Mas até agora ainda não teve resposta. Faz tempo? Faz um tempinho já. Ixi. Não, acho que não é isso. Talvez ele não tenha nem visto. Porque eu não tenho contato há décadas mesmo, sabe? Foi um achado assim. Ver ele na rede social, não sei que frequência que ele acessa nem nada. Eu tento fazer o melhor juízo nesse sentido. Eu prefiro acreditar que ele não acessou do que necessariamente que ele Melhor ignorou, pra tá? você, né? O melhor possível é bom pensar. Minha irmã é uma relação ótima. A gente conversa e etc. E eu tenho certeza que a nossa relação tá muito mais próxima agora, porque eu a identifico mais e ela se identifica mais. E a gente se fala muito mais. Minha mãe é um caso curioso, porque a gente já tentou conversar sobre o assunto, mas aí o assunto não muda. E a internet da casa onde ela mora tá em meu nome. E aí ela ligou na operadora, né, de telefonia essa semana, e aí ela precisou confirmar alguns dados. Aí ela mandou mensagem pra mim. O e-mail que tá lá é Pati? Quem é? É Pati. É patricia79sp@gmail.com. Pode confirmar. Ah, então tá bom. Mas ela não entra no assunto, não fala de jeito nenhum. Simplesmente foge, sabe? E ela viu toda a transformação, ela vê, ela entende. Eu não tô fazendo questão de esconder nesse sentido, mas eu tô tentando dar a ela a liberdade de conversar. Então dou pequenos starts. Vamos conversar? Preciso conversar com você. Ah, o e-mail é Patrícia? Sim, é Patrícia. Você não quer saber mais? Sabe? E ela foge. Ela se faz de... Tudo no tempo dela. Quem sabe logo mais ela se dá a abertura. Qual a idade, só se você puder falar? Ela nasceu em 54. Então ela tá com 68. Isso, 68. Exatamente. Nossa, tá nova ainda. Mas não é assim... Apesar de todos os conflitos que eu tive com minha mãe, eu tenho certeza absoluta que não há qualquer falta de amor. Ao contrário, em muitos momentos houve amor demais, amor sufocante, mas não é falta de amor. A questão é que ela tem o tempo dela, com os problemas dela, com os entendimentos dela. Então, da minha parte, o que eu posso fazer é dar a abertura pra gente conversar. Mas eu não quero, com a idade que ela tem, forçar alguma situação. Mas vocês têm um relacionamento bom. Bom, né? A gente se fala todo... só a conversa que ela não. Que ela a tá gente se fala todo dia, mas ela foge da conversa. Curioso. O curioso caso. É mais importante. E engraçado, né? Que geralmente as mães, né? Mais rápida pra... Ela sempre soube. Exatamente. Ela sempre soube. Cedo, né? Ela sempre soube, eu tenho certeza que ela sabe, que ela entende, mas ela não quer ver. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez e que pra mim fez muito sentido. Alguns pais entendem que parar de chamar de uma maneira para chamar de outra é um sentimento muito parecido com a perda. Porque parece que você tá perdendo alguém que você ama muito. E aí demora um tempo pra pessoa perceber que é a mesma pessoa, que não tá perdendo nada. Sabe, tinha um vizinho da minha mãe, que a mãe só chamava ele pelo nome de batismo, né? E já também já era trans, já. Mas a mãe só chamava, a mãe falava, eu não consigo chamar por outro nome. Eu infelizmente, também não é por falta de amor, não é essa questão,
mas é por um preconceito muito forte. Porque ela não a mãe não conseguir chamar a filha pelo nome é porque ela não quer desapegar daquilo que ela criou durante todo um É período da verdade. vida. E isso não deixa de ser uma atitude de preconceito, uma atitude triste. É, É verdade. triste. É triste, mas vai passar. Vai passar, vai passar. É isso Obrigado. aí. Eu adoro comer, então eu faço algumas analogias com comida. Eu explico que o ser humano é um bolo de 3 camadas. A Tá. camada mais superficial é o sexo biológico. É aquele que quando você nasce, o médico olha para o seu corpo e identifica você pela sua biologia. E aí a gente tem 3. Pelo menos 3, tá? Tem muito mais que isso, mas pelo menos 3. A gente tem a pessoa que nasce com genitais masculinos, então seria o macho. A gente tem a pessoa que nasce com genital feminino, seria a fêmea. E aí você tem um grupo de pessoas que não é tão raro quanto as pessoas imaginam, que é o que antigamente se chamava de hermafrodita e hoje se chama de Isso. intersexo. Que não Tá. tem a genitália totalmente definida, ou tem as duas, ou tem uma mais definida do que a outra. Existem N possibilidades. E quando a gente leva ainda mais para o cunho científico, que o pessoal fala de DNA, XX, XY, É, tem outras variações também. Tem XX, XY e por aí vai. Então tem outras variações que não é só o tradicional XY, XX. Então essa primeira camada mais superficial do bolo é o sexo biológico. E é o sexo que durante boa parte da sua vida, principalmente na infância, as pessoas vão te identificar, vão chamar. É por causa disso que você vai ganhar um nome, é por causa disso que vão te chamar de ele, de ela e assim por diante. tá. A segunda parte desse bolo é a sua orientação sexual. E orientação sexual diz respeito com quem você se relaciona. Então você pode ser gay, você pode ser hétero, você pode ser bi, você pode ser pan, você pode ser um grupo de ações. E isso é com quem você se relaciona. Quando a gente fala de orientação sexual, é sempre de você com alguém, né? Mesmo um assexuado, é ele e não outras pessoas, mas é a relação que ele teria com outras pessoas, com o Mas mundo. essa relação é de desejo, não tô nem falando sexual, mas é desejo que. Como que se. Assim, você pode falar genericamente e aí não importa se é afetivo, se é sexual, não importa. É sempre o seu relacionamento com o outro. Então, se Tá. você sente desejo, atração, tesão, vontade ou romance por outra pessoa, isso define a sua orientação sexual. Se você é um. Eu vou explicar a terceira parte do bolo, aí a gente volta para essa Tá, segunda da tá, orientação sexual. Então a segunda é sempre com quem você se relaciona, tá? tá. Se é o mesmo gênero, você é homossexual. Se você se relaciona com um gênero diferente, você acaba sendo heterossexual. Se você se relaciona com vários gêneros, você é pansexual. Se você se relaciona com homens e mulheres, você é bissexual e assim por diante. A terceira parte do bolo é aquela mais interna, e é uma que as pessoas têm dificuldade de entender, porque elas nunca fizeram tal questionamento na vida, é como você se vê no mundo. Eu nasci homem, mas quando eu era criança, eu gostava de usar as roupas da minha mãe, porque era mais legal, mais bonito. Quando era época de carnaval, eu não sambava como o pessoal samba no passinho do calcanhar. Eu sambava criança ainda, tá? Sem entender Sim, nada sim. de sexo. Eu tô falando ali de 5, 6 anos de idade, quando não tem nada a ver com a parte sexual. Eu Você não sambava, entende ainda. você não entende do mundo. Ainda mais em 1980, eu nasci em 79. Eu tô falando de 84, 85. Então, que você tinha um mundo com muito menos abertura do que você tem hoje. Eu sambava de ponta de pé. Hum, Eu sempre tive ações que faziam com que eu me identificasse com o mundo feminino. E conforme eu fui crescendo, eu fui podada dessas ações.
Ah, não, você anda rebolando, para de rebolar. Homem anda assim, homem senta assim, homem não samba assim. Vem cá que eu vou te ensinar a sambar. Né? Meus tios sempre curtiram muito carnaval, então sempre teve essa ligação em casa. Não, homem não faz isso, homem faz isso. E aí foram tentando me corrigir até a adolescência, e etc. Percebe que sempre que eu estou falando isso, eu estou falando de ser homem, ser mulher ou ser alguma coisa no meio do Sim, sim, caminho sim, disso, sim. mas eu não estou falando de relacionamentos. Eu não estou falando de sexo. Reconhecimento pessoal, vamos dizer. Reconhecimento pessoal. Uma pessoa trans, e aí dentro do guarda-chuva, trans, travesti, sexo binário, não binário e etc., é a pessoa que tem uma questão nessa terceira parte do bolo, de identificação, de como você se vê. Sim. Uma pessoa cis, ela nunca teve dificuldade, ela nunca se enxergou diferente. Cis é a abreviação da palavra cisgênero. Ela nunca se identificou diferente. É capaz que você nunca tenha se perguntado por que você é homem. A maioria das pessoas no mundo nunca se perguntou por que são homens, por que são mulheres, porque simplesmente são. Cresceram assim, se identificam assim, nunca questionaram isso. Uma pessoa dentro desse guarda-chuva trans faz esse questionamento, porque acha que tem alguma coisa errada, porque entende que tem alguma coisa errada, porque com o tempo consegue encontrar o que estava de errado e tentar corrigir o curso para ficar mais adequado àquilo que sente. Ah, Então o trans é sempre nessa terceira parte do bolo. Mas não existe essa separação. O que a gente diz é o seguinte: não pode a brincadeira porque a criança não é sexualizada. Ela não sabe de sexo. Ela é criança. Deixa ela ser criança. Se no futuro ela tiver questões de gênero, é interessante que você, como pai, procure ajuda profissional. Porque a criança, mesmo um pré-adolescente, 12, 13 anos, não tem capacidade plena de escolha ou de entender o mundo. Falar assim, ah, mas com 12, 13 anos eu já tinha certeza. Mentira. Você podia sentir muita coisa, mas se você tiver a ajuda profissional, alguém que te acompanhe, alguém que te explique, que veja mesmo se você está sentindo aquilo, se aquilo é seu, você precisa de um acompanhamento. eu concordo com você com relação à idade. Eu também penso igualzinho. Mas é uma pergunta também que eu preciso falar. E fazer, né? Preciso fazer essa pergunta. E o excesso de informação? Hoje, para uma criança de 12, 13 anos, eu acho que nem tem que pensar em sexo, essas coisas. Mas lógico que tem criança que vai pensar com essa idade. Estamos falando de 12, 13 anos. Hoje ela pode entrar no Google e pesquisar. Vamos lá. Quando eu falo de brincar de casinha, etc., eu tô falando ali de uma idade de 5, 6 anos. 12 a 13 anos já são pré-adolescentes. Isso. Pré-adolescentes já estão sexualmente ativos e plenamente capazes de fazer filho, e etc. Então, vamos entender que mentalmente a pessoa não tem vida o suficiente para ter a maturidade completa e entendimento das coisas. Eu com 42 não tenho. Quem tem? Não Fala quem tenho, tem. não tenho. Imagina com 12, 13. O mundo para mim era muito menor com 12, 13. E mesmo no tempo de hoje, com internet e etc., o mundo ainda é pequeno para uma pessoa de 12, 13. É por isso que no mundo ideal, quando a pessoa tem alguma questão de gênero, e não é nem de sexo, de gênero, procura um acompanhamento. E esse acompanhamento é gratuito. Você vai no posto de saúde e o SUS pode te ajudar. Quando você tiver o atendimento dessa psicóloga, e ela perceber que existe uma questão de gênero, você não vai começar a fazer uma transição. Mas você pode, por exemplo, atrasar a puberdade. Então você pode impedir que os seios cresçam. Você pode impedir que o pomo de Adão cresça. Então você dá tempo daquela pessoa amadurecer a ideia, entender como é, e aí quando ela tiver lá os seus 16, 17 anos, com apoio profissional, com apoio da família, ela pode começar a se hormonizar
para ter as mudanças no corpo que ela precisa. Isso deve facilitar até para ela, né? E vamos lá, nada é escrito em pedra. Então eu tô falando idades aqui, mas vai ter gente que com 14 anos já tinha muito mais maturidade, tinha gente que com 12 fazia coisas que eu com 42 talvez não faça por questão de necessidade, maturidade. Então são exemplos genéricos, tá? Sempre vai Sim, ter sim. exceções nesse sentido. Mas no mundo ideal, a ideia é você procurar ajuda profissional, procurar o SUS, atrasar a puberdade e não tem problema, tá? Se depois você mudar de ideia, é só cortar o medicamento e o pomo de Adão volta a crescer, não tem prejuízo na sua vida adulta nenhuma. Então você tem tempo para amadurecer a ideia. Ninguém deveria achar que a transição é uma coisa do dia para a noite. A transição demora um tempo para acontecer. E por que que a pessoa mudaria de ideia? Em que momento que uma pessoa de repente mudaria de ideia? Porque ela Já que ela pode. está fazendo um tratamento, já passou por profissionais, tudo mais, a família apoiando, então é isso que ela Porque quer. o tratamento é contínuo. É. E aí você precisa entender algumas questões que são mais profundas. Vai saber exatamente o que fez aquela pessoa ter aquela ideia naquele momento. Uma carência, não importa. Essa é uma questão que um profissional, um psicólogo, vai cuidar daquela pessoa. E durante toda a transição, e se possível depois, é legal ter esse acompanhamento, eu diria que é fundamental. Você ter esse acompanhamento que é para você poder se entender, saber lidar com as coisas que vão acontecer com você, porque não é um período fácil. É um período onde você vai estar sujeita a muita coisa. Eu vi hoje um dado que é assustador, que o Brasil é uma das 5 primeiras causas, é uma das 5 maiores causas de morte de mulher por causa de aborto. É, Eu não sabia desse. aborto mata muitas, tem causado a morte de muitas mulheres. Porque no Brasil tem toda essa questão de não ser legalizado, de você não poder ir no hospital, então você acaba fazendo em casa, clandestino e etc. E aí tem muita gente que não discute a questão. E a questão é discutível, tá? Não é nem 100% a favor, nem 100% contra. As pessoas têm que discutir a questão para tentar chegar a entendimento. Enxergar o ponto de vista de quem é a favor, enxergar o ponto de vista de quem é contra. E obrigatoriamente essa discussão tem que partir do núcleo feminino. Porque é ela que gera. E é que é mais Ó, afetada. claro que homem pode ter opinião a respeito, mas não deveria ter poder de decisão. Porque no frigir dos ovos, quem vai gerar, cuidar, modificar o corpo e ter uma série de responsabilidades que hoje são atribuídas socialmente, acaba sendo a mulher. Então deveria partir dali a decisão do tema. E esse tema precisa ser discutido, amplamente discutido. A questão é Mas que. não seria importante, antes de ter que chegar na discussão, nesse tipo de discussão, educar É, para não ter que chegar aí? então, olha só o absurdo. A gente está falando que a falta de conversa no núcleo familiar gera a morte de muitas mulheres. Porque se você imaginar, por exemplo, o aborto, né? Vamos supor que o aborto seja liberado aqui no Brasil. O custo para o governo, para bancar esses abortos, sai muito mais caro do que o custo para educar. Ah, não tenho dúvida. Então não seria mais fácil educar? Claro que seria. E por que que os benditos, não só, e eu não digo só o governo, né? Eu digo também porque os educadores não putz, sei lá, explicam de uma maneira diferente. Porque é aquele negócio que nós falamos agora, a história dos pais na sala de aula, os filhos tendo a educação sexual. Eles só pensam nos finalmente. Ou minha filha vai ficar falando dos finalmente? Vai ficar falando de sexo dentro da aula? Não. É o que nós falamos agora. Não. Eu acho que isso tem que deixar bem claro com os pais que não é isso. Para chegar, ela não, às vezes nem fazer o sexo, né? Mas você tem famílias que não conversam sobre, e você tem um país que há pouco mais de 3 anos e meio, quase, acreditou em mamadeira de piroca. Né? Mamadeira de piroca. Falaram durante as últimas eleições presidenciais que o governo do PT, né, o governo que
era vigente antes do impeachment ou do golpe. Enfim, aquele governo, ele incentivava as crianças a serem homossexuais. Então, desde cedo, os bebezinhos tinham mamadeiras na creche, que ao invés do bico ser um bico convencional, era uma piroquinha. Eu acho que eu vi alguma história dessa. Assim, O que é absolutamente ridículo. Ridículo, né? Sabe, assim, Coisa absurda, né? não, assim, é absurdo num nível que você fala assim, a pessoa que inventou isso deveria fazer alguma coisa ligada à criatividade, porque é muito Não, pelo amor de criativa. Deus. Não, deixa a pessoa Eu acho que exercer. não, esse tipo de criatividade que era longe. Mas tá mal Coisa de maluco, direcionada. caramba. Tá mal direcionada. Tá demais. Enfim, a gente vive num país onde boa parte da população acreditou nesse tipo de coisa. Aonde as pessoas têm medo ainda que seu filho sinta prazer na cama só por ser com um outro homem, ou sua filha sinta prazer na cama com outra mulher. Ninguém tá preocupado, ou ninguém é muita gente. Tem um grupo de pessoas que não tá preocupado com a felicidade do filho, mas sim com como as pessoas vão pensar, ou se foi falha dele, ou coisa parecida.